Um livro que acabou de entrar em pré-venda e em poucas horas chegou à posição de mais vendido do Brasil, na categoria geral da Amazon. Estamos falando de Uma Dieta Além da Moda, o primeiro livro do Dr. Souto, que está chegando em todas as principais livrarias. Primeiramente, parabéns por esse grande feito. A gente está vendo uma comoção geral nas redes sociais de tanta gente que já acompanha as suas postagens no blog. Esse blog Ciência Low Carb, que começou 12 anos atrás e já passou de 26 milhões de acessos. O que significa que, apesar de você estar estreando no mercado editorial formal, você já vem exercendo essa função de escrita, digamos que um pouco mais informalmente no blog. Nossa, muito obrigado. Eu tô ainda sem palavras, meio atordoado pelo que aconteceu. A analogia de nascer um filho, eu acho que faz sentido, porque é uma gestação longa, é uma coisa trabalhosa. Quem já escreveu um livro tem noção do trabalho que dá. Então, ver o projeto nascendo e ver essa aceitação tão grande do público, que colocou ele no topo dos mais vendidos tão rapidamente, ainda na pré-venda, né? Porque o lançamento oficial é no dia 18 de setembro, para mim é muito, muito emocionante. Eu só tenho a agradecer aos leitores, agradecer vocês ouvintes aqui do podcast. Eu estou muito feliz. Então vamos lá, nos últimos dias chegaram muitas dúvidas, muitas perguntas sobre o livro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto. Primeiramente, por que você decidiu escrever um livro depois de tanto tempo divulgando ciência, alimentação e assuntos relacionados à saúde? Bem, primeiramente, o blog ele não foi escrito de uma forma pensada, lógica. Muitas das postagens eram aquilo que estava me interessando no momento, ou eram referentes a alguma notícia daquela semana, ou eram referentes a um novo estudo científico. Portanto, à medida que o blog cresceu, com cerca de 600 postagens, fica muito difícil as pessoas se acharem, e quem é novo vai começar por onde? Então, desde mais ou menos ali 2015, começou a ficar evidente para mim que era necessário escrever um livro. Mas como é um projeto muito grande, né, eu nunca escalei montanhas, mas eu imagino é como a pessoa que está lá na base da montanha olhando lá para cima e pensando, caramba, tem muito chão pela frente, né? Então é um pouco intimidador. A primeira pessoa que me sugeriu seriamente fazer isso foi o Dr. Rodrigo Bomeni. E o Rodrigo tinha feito uma coisa genial na época, que era o seguinte, ele fez um índice das postagens do blog em formato PDF, que era como se fosse um pequeno e-book que ele fornecia aos pacientes dele para ajudar a explicar sobre low carb, dividido na base teórica, na parte prática, etc. E em determinado momento eu cheguei a pensar, bom, talvez o livro pudesse ser isso, né? Organizar o blog de uma forma lógica, mas acabou não sendo o que eu optei por fazer. Então o livro não é um conjunto de postagens do blog, é um material inédito. Isso aí, ele não é uma coletânea, não é um conjunto de postagens do blog, ele é um material inédito que foi escrito do zero para ter início, meio e fim e para construir um verdadeiro argumento lógico o mais irrefutável possível sobre o assunto. Falando no assunto, aqui na capa do livro a gente tem, além do título, Uma Dieta Além da Moda, uma abordagem científica para perda de peso e manutenção da saúde. Isso já nos dá uma boa pista sobre o assunto principal do livro, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas, afinal, sobre o que é esse livro. A escolha do título é uma das partes mais difíceis do livro, na verdade, porque a gente tem que conseguir produzir o quê? Curiosidade nas pessoas, para que elas tenham interesse em ver o que está lá dentro. A gente tem que, obviamente, informar sobre o que se trata, mas especificamente no que diz respeito a dietas de baixo carboidrato, existe hoje em dia um preconceito, né? Há anticorpos contra isso, porque muitas pessoas consideram o quê? Apenas uma dieta da moda. E daí veio o nome, né? Muito além da moda,
porque vocês que acompanham a gente aqui no podcast, quem me lê no blog, sabe que está longe de ser apenas uma dieta da moda. A gente tem um arcabouço de evidência científica gigante, tanto no que diz respeito a emagrecimento, mas sobretudo para o tratamento de doenças metabólicas, né? Como diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, gordura no fígado, que são coisas que acometem a grande maioria da nossa população. Então, sim, o livro não poderia deixar de ser sobre esse assunto, e uma grande ênfase é tentar demonstrar para as pessoas que não é apenas uma dieta da moda. Não que estar na moda seja necessariamente uma coisa ruim, né? Porque com a popularização dessa estratégia, ela vai acabar sendo considerada uma coisa que está na moda porque muita gente está fazendo. Mas por que moda é uma coisa que você gostaria de desvincular da low carb? Você tem toda a razão. Estar na moda pode ser simplesmente um reflexo de que uma coisa é boa, funciona e as pessoas gostam. Então, por exemplo, corrida de rua hoje em dia é uma coisa que está na moda. E ninguém vai dizer que é ruim para a saúde correr. Academias de ginástica nunca tiveram tão em moda, tão em voga, e estar na moda, nesse caso, não é ruim. Evitar alimentos ultraprocessados, procurar alimentos menos processados é uma coisa que está na moda, e certamente é um movimento que tem suas vantagens. Mas vocês sabem que quando se fala uma dieta da moda, está se utilizando o termo de uma forma pejorativa. Estão querendo dizer o seguinte: isso é modinha. É mais uma dessas dietas da moda, né? É o mesmo termo, moda, mas ele claramente é utilizado de forma pejorativa. E é contra essa caracterização pejorativa que eu falo. E o livro ele pretende trazer as estratégias low carb para o local que elas merecem ter, que é o quê? Uma das abordagens possíveis para uma vida saudável, para a perda de peso e para o controle de doenças metabólicas. Não é a única, mas é uma das melhores. E o meu objetivo é demonstrar, e eu acho que eu consegui fazer isso bem nesse livro, que low carb não pode ser agregado nesse pejorativo de dieta da moda, junto com outras, entre aspas, modas, como dieta detox, dieta da lua, dieta do tipo sanguíneo. Nós estamos aqui falando de ciência, e ciência da melhor qualidade. E agora falando um pouco sobre o processo de escrita. Como que foi para você estruturar esse livro e como você organizou o seu tempo para conseguir colocar tudo isso no papel? Bom, foi um processo inicialmente lento e interrompido e depois mais acelerado. Então, como eu comentei antes, eu em 2015 escrevi um primeiro capítulo que ficou dormindo em berço esplêndido por muito tempo. Até que finalmente, em 2018, eu retomei o projeto, estimulado, sabe por quem? Estimulado, levemente pressionado, porque não podia deixar de fazer esse livro chegar a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Quando eu li o primeiro capítulo, eu realmente fiquei encantada, fiquei fascinada e eu queria saber o final da história. Então, por isso que eu coloquei uma certa energia e incentivo para fazer isso acontecer de uma forma processual que pudesse ser consistente, né, e mantida aí ao longo de muito tempo. Uma certa energia é forma de dizer. Pensa pressão cerrada, pessoal. E se vocês estão interessados no livro ou a essas alturas já estão com o livro na mão lá depois de 18 de setembro, vocês têm a agradecer muito a Sari, porque ela realmente me estimulou. Uma das coisas que ela me convenceu a fazer, e aqui fica como dica para quem está tentando levar algum projeto como esse adiante, é reservar tempo para isso na agenda e se convencer que isso é trabalho. E a forma como eu fiz isso foi fechar um dia de consultório por semana e dedicar aquele dia para escrever. E aí foi só depois que eu fiz isso que o projeto realmente foi adiante. E assim, é diferente de escrever no blog, porque o blog eu escrevia sobre o que eu estava com vontade, quando eu estava com vontade. E acontece que nem sempre a gente está com vontade de escrever, né? Não está com aquela inspiração para fazer uma postagem. Mas a inspiração acaba vindo quando a gente está trabalhando, né? Então
essa disciplina foi uma coisa que eu aprendi. E eu sou um procrastinador crônico, para mim realmente não foi fácil. E você, como um novo escritor, né, um principiante nesse mercado, como que foi para chegar até uma grande editora como a Martins Fontes e conseguir ter essa obra aceita para publicação? Bem, vocês devem lembrar que em determinado momento eu acionei aí a rede de contatos, a rede social, para ouvir sugestões de editoras e tal, né? Chegou a surgir uma editora interessada, mas depois o projeto não evoluiu. E aí eu lembrei que eu já tinha colaborado certa vez com a editora Martins Fontes na divulgação de livros deles. Então eu entrei em contato e a editora foi extremamente receptiva. Vocês imaginem a minha alegria como escritor de primeira viagem quando eu recebi a notícia de que sim, eles tinham interesse de publicar o meu livro. Então a editora-chefe, a Luciana Veit, me deu esse retorno de sim, nós temos interesse e, claro, não poderia deixar de mencionar o Alexandre Martins Fontes, que coordena toda essa equipe sensacional e que apostou nesse projeto desde o início, o que me deixa muito feliz e muito lisonjeado. E só depois, então, que eu trabalhei pela primeira vez com uma editora, que eu pude ter a percepção de quão importante é trabalhar com uma boa editora. E aqui eu quero dar nome aos bois e falar da Márcia Leme, que me ajudou a transformar um monte de arquivos de Google Docs num livro com as referências bibliográficas organizadas, bem diagramado. Então é um trabalho, não é só ela, são outros revisores que participam, é toda uma estrutura. Então, pessoal, assim, para quem acha que livro é caro, hoje eu tenho a noção que não é. São muitos meses de trabalho envolvendo muitos profissionais. E toda essa cadeia tem que ser paga. E eu imagino que vocês saibam que o autor ganha só um pedacinho daquele valor de capa. E tá tudo bem, porque o objetivo do livro nunca foi esse. O objetivo do livro é tentar furar a bolha. Sabe a bolha? Vocês que estão aqui me ouvindo no podcast são uma bolha. As pessoas que me leem no blog são uma bolha. As pessoas que me seguem no Instagram são uma bolha. Mas o livro, bem, o livro vai estar nas livrarias de todo o Brasil. O livro vai estar, por exemplo, lá na livraria do aeroporto, sabe? Vai estar ali em destaque na mesinha, na entrada de uma livraria que você encontrar no shopping. E isso faz com que a gente possa ir além da nossa bolha. E isso, para mim, é muito importante. Porque não adianta eu ficar pregando para os convertidos. Eu realmente gostaria que pessoas que de outra forma não tivessem contato pudessem entender os benefícios possíveis. E para isso eu conto com a ajuda de vocês na divulgação. Então, já que você falou um pouco desse público, no blog a gente sabe que você tem um público muito misto. São pessoas que são profissionais de saúde, muitos deles médicos, nutricionistas, mas também tem muita gente que é público geral, gente que não trabalha na área da saúde. Eu imagino que não seja nada fácil conseguir conversar ao mesmo tempo com esses públicos diversos. Para quem que é esse livro? Bom, eu tenho uma ambição com esse livro, que é justamente tentar conversar com esses públicos diversos. Ele é um livro, obviamente, para quem busca conhecimento, né, sobre uma alimentação saudável. Ele não é apenas para pessoas doentes ou pessoas que tenham problemas de saúde para resolver. Ele certamente é um livro para pessoas que buscam uma alternativa saudável de estilo de vida visando emagrecimento, porque não é novidade para nenhum de vocês que uma dieta low carb é uma estratégia útil nesse sentido. E eu acho particularmente que um dos grupos que mais vai se beneficiar são aqueles que têm problemas metabólicos, como síndrome metabólica. Vou falar aqui pela 1000ª vez o que é, porque sempre tem gente nova que está entrando ou gente que não lembra. É um conjunto de alterações, você precisa ter só 3 delas para entrar nessa categoria, que é aumento da circunferência abdominal, triglicerídeos altos, HDL, o colesterol bom, baixo, pressão alta, glicose acima de 100, gordura no fígado, resistência à insulina. Se a gente for pegar este apanhado que eu acabei de falar, é a maioria da nossa população adulta. E para quem é pré-diabético, diabético, o livro também chega nesses temas? Chega, é um dos grandes capítulos do livro, é justamente sobre isso, porque é hoje reconhecidamente
uma das melhores abordagens em termos de alimentação para diabetes e pré-diabetes. No caso dos diabéticos, sempre com acompanhamento médico, porque frequentemente é necessário, e isso eu explico no livro, reduzir ou até parar determinados medicamentos. E, inclusive, para quem for profissional da saúde, médicos, nutricionistas, educadores físicos, o livro ele tem bastante informação mais técnica. E aí, quem está nos ouvindo e não é da área da saúde pode estar se assustando. Puxa, será que eu vou entender? Eu tentei fazer isso da melhor forma possível, pessoal. Eu acho que ele tem uma boa combinação de uma linguagem simples, com bastante analogias, que vocês já sabem que eu gosto de fazer, mas ele tem sim as referências bibliográficas de todos os estudos, de todas as afirmações. Não só as referências, mas também explicações e detalhamento dos estudos mais importantes que embasam tudo que está ali, né? E você, Sari, que ajudou a revisar o livro e leu todo ele, achou que está muito difícil? Eu sou suspeita para falar, porque acompanhei esse processo de perto aí, ao longo de todo esse caminho, mas para mim ele parece um romance que vai trazendo numa narrativa muito envolvente as informações técnicas de uma forma muito gostosa de ler, sabe? A gente não parece que está lendo artigos, não é uma coisa cansativa, apesar de ser um livro longo, mas ele tem um monte de resumos, né? Os finais de capítulo sempre trazem um resumo que ajuda a fixar os principais tópicos, o que, para quem tem TDAH, como eu, é muito interessante, além de um monte de frases, de pérolas em destaque que também ajudam a trazer as principais mensagens. E você que nos acompanha e que tem aquele seu primo, irmão, tio, marido, esposa, que é cético ou receoso quanto a dietas low carb, mas será que isso não vai te fazer mal? Será que isso aí não é só uma dieta da moda? Eu acho que essas pessoas também merecem ganhar a sua cópia do livro, porque ele não é um livro que vai bater de frente com essas coisas, ele ajuda a convencer com argumentos a pessoa e a minha esperança é que isso permita que as pessoas mudem de ideia, porque eu passei por isso, pessoal. Em 2011, quando eu li o livro do Taubes, eu fui atrás dos estudos científicos que ele citava, porque eu estava duvidando, né? Claro que contra fatos não há argumentos, eu passei a adotar a dieta, eu perdi um monte de peso, então assim, depois que a gente tem essa experiência pessoal, ela é quase uma experiência de conversão. Mas eu acho que esse grupo, daquele seu parente, daquele seu amigo que está duvidando, é um belo público para ganhar o livro de presente. Especialmente para quem acha que é loucura, para quem acha que é bobagem e para quem tem medo de que a dieta low carb vá fazer com que o colesterol fique muito alto ou que cause problemas no fígado, nos rins, nos ossos e todos esses mitos que são disseminados por aí. O livro tem um capítulo para cada um deles. Isso é importante. Eu acho que é uma das partes mais úteis do livro. É a parte 3. A parte 3, a parte final do livro, são vários capítulos desmontando cada um desses mitos, com referências bibliográficas, com evidências. Então, essa parte 3 eu sou particularmente orgulhoso dela. Eu acho que realmente vai ter muito valor. Eu gostei muito do resultado do capítulo de ultraprocessados, porque eu acho que ali consolida muito do que a literatura hoje está demonstrando, dos estudos que estão ocorrendo, mas tem um olhar diferenciado. Então, acho que esse capítulo vai ser muito útil, além do capítulo que traz uma explicação detalhada para as pessoas que estão mais interessadas na parte prática. O que eu devo comer? Por onde eu começo, como funciona a low carb que eu posso fazer no meu dia a dia em casa, porque tem gente que quer começar logo, né? Então tem isso também. Qual é a diferença entre o seu livro Uma Dieta Além da Moda e os outros livros de dieta que também falam de low carb? Bom, modéstia à parte, eu acho que o meu é melhor. Eu também acho. E eu vou dizer por quê? Porque ele não fala só sobre low carb. Ele é um livro que conduz a pessoa a entender de forma crítica
a regulação do tecido adiposo, o que nos faz engordar ou emagrecer, qual a função da dieta low carb nesse processo. E ele não é um livro radical, ele não faz uma defesa de que a low carb é a única dieta saudável, de que todo mundo deveria fazer low carb. Quem lê vai entender o que eu quero dizer. Ele é um livro que ele é ponderado, é aquele livro que se você der para o seu médico, para o seu nutricionista, eles vão ler, eu tenho certeza que eles vão sair no mínimo balançados nas suas convicções sobre o assunto. Além do que, ele tem algumas pitadinhas de bom humor. E por fim, pessoal, para quem acompanha o meu blog há muitos anos, vocês devem perceber que eu já mudei de opinião sobre algumas coisas e eu espero que vocês, inclusive, apreciem isso, porque vocês não deveriam acompanhar ninguém que não muda de opinião nunca, quando o assunto é ciência, né? Porque a ciência evolui, o meu pensamento evolui de acordo. Então esse livro também é uma forma de vocês poderem conhecer a evolução do meu pensamento e por que determinadas coisas que talvez eu tenha inclusive respondido para as pessoas em comentários 10 anos atrás, hoje eu já respondo de forma diferente. E agora temos aqui umas questões bem práticas. Quando vai ser o lançamento oficial? Quando chega esse livro nas livrarias, no Kindle? Porque agora ele ainda está em pré-venda, né? A gente está no final de agosto de 2023. E as pessoas também querem saber se vai ter sessão de autógrafos, se a gente já tem data para esses encontros presenciais. Então vamos lá, o livro já está em pré-venda na Amazon e em várias livrarias. Quem entrar lá no meu Instagram, @jcsouto, vai no destaque livro e lá vocês têm várias opções. O livro estará sim disponível em formato Kindle, mas o lançamento oficial é no dia 18 de setembro. Então mesmo que você compre em pré-venda, ele vai baixar no Kindle a partir de 18 de setembro. E eu gostaria de convidar todos que puderem para o lançamento presencial com autógrafos no dia 23 de setembro, sábado, às 15 horas, na Livraria da Travessa do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. E aqui em Porto Alegre, na terça-feira, dia 26 de setembro, a partir das 19 horas, na Livraria Leitura do Barra Shopping Sul. Muito bem! E novas datas e locais vão sendo confirmados nos próximos dias. Também para quem mora fora do Brasil, o livro já está disponível em pré-venda em formato Kindle no mundo todo e também é possível adquirir o livro físico nas livrarias brasileiras. A martinsfontespaulista.com.br tem o livro e manda para fora do Brasil. Estará disponível o livro físico também na Livraria da Travessa em Lisboa, quando do lançamento oficial. Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês já compraram o livro, ele está lá no topo de vendas e isso me deixa muito feliz. E mais uma coisa, o fato desse livro estar bem ranqueado significa que um número maior de pessoas vai ouvir falar sobre ele, significa que ele vai ficar exposto numa área de maior visibilidade nas livrarias físicas, e isso é o que vai permitir, no fim das contas, que a gente atinja o objetivo de levar a informação para o maior número possível de pessoas. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.